Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. O diagnóstico que poderia ser um rótulo virou uma ferramenta junto ao seu propósito de vida. Da menina burra à grande empresária. Jaqueline Bosa, seja muito bem-vinda. A nossa convidada hoje, ela é muito especial, porque ela tem me ensinado desde há muitos anos, não pode falar quantos anos, que eu a conheço, mas hoje ela vai trazer uma história que muitas mulheres têm vivenciado. O que você acha sobre esse papo de hoje? Ser transformador, né? Vai mudar a mentalidade de muita gente, vai ser uma descoberta enorme. Muitas mulheres vão descobrir coisas que ainda não descobriram. Sandra Campbell, seja muito bem-vinda ao Pod Só Pra Elas. Sinta-se à vontade, é um prazer recebê-la aqui, minha amiga. Me conta um pouco como você está se sentindo. Obrigada, Simone, pelo convite. Obrigada a todos vocês. Eu fico feliz de ter essa oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho da minha história, né, que eu tenho tanto orgulho dessa caminhada que eu já fiz até aqui. E fico feliz de você ter se importado com essa história e ter gostado dela, né? E que bom que eu vou poder estar ajudando, né, através da minha história, né, as pessoas, as mulheres que também se encontram ou se encontraram, né, em algum momento parecido com o meu. Nós sabemos que é muito difícil, né? Nós já tivemos a nossa convidada Josi Lima aqui conosco, que também descobriu um diagnóstico, e o diagnóstico virou um best-seller através de um livro. E a gente sabe que o rótulo, ele vem, às vezes, para colocar essa pessoa em uma caixinha, em um lugar limitado. E aí, quando você passa uma vida inteira sem saber o que você tem, como que você está vivendo, se vê totalmente diferente do ambiente, das pessoas às quais você convive, e quando você chega na fase adulta, você fala, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso descobrir. Como que foi isso para você? Vai te surpreender, mulher. Fica aqui conosco, já aproveita, curte esse vídeo, já compartilha, que você vai ter grandes surpresas nesse pod. Sandra Campbell. Então, eu sempre enfrentei alguns questionamentos. Sendo criança, eu sempre me perguntava, né? Uma pergunta que eu acho que muita criança faz, muito adolescente faz, né? De onde eu vim e para que eu estou aqui? E umas brincadeiras, às vezes, que fazem dentro da casa da gente, na família, que você foi encontrada na lata do lixo. Oh, uau! Que você não faz parte dessa família. Brincadeiras. Brincadeiras entre irmãos, brincadeiras entre parentes, para dizer para você que você é diferente. Mas numa história tradicional, numa época onde as pessoas não tinham, né, tanto conhecimento como hoje nós temos. Então foi uma infância um pouco complicada. Eu acredito que ouvir isso gerou em você muitas limitações, muitas crenças, porque nós sabemos, você como psicopedagoga, mãe, estrategista de negócios, né? Você sabe que lidar com essas questões faz com que as crianças se sintam de fato diferentes do que elas são. E criam em nós crenças que limitam a nossa possibilidade ou os nossos recursos de sermos quem realmente nós nascemos para ser. Crescer com esses rótulos, Jaqueline, eu acredito que tenha sido muito difícil, né? Crescer com um rótulo limita, igual você falou, né? Coloca numa caixinha? Coloca na caixinha. E é muito, igual a Sandra falou, questão das pessoas começarem a falar você foi encontrada. Isso é muito comum. A maioria das famílias tem essa brincadeira. Irmão, adora sacanear a gente falando isso, né? E dependendo da forma como que você vê o mundo, isso te agride e te limita, né? E quando a gente vai crescendo, que a gente vai vendo que essas crenças vão transformando em
em coisas que não nos geram, não nos agregam nada, aí a gente precisa quebrar essas crenças, quebrar esses rótulos, e automaticamente a gente fica mais forte, né? Mais determinado, mais, eu costumo brincar, com sangue no olho. Como que foi para você, Sandra, entender que isso era apenas uma brincadeira e que não, você tinha uma identidade? Ou não, demorou muito? Não, eu não entendia, né? Inclusive trouxe para mim alguns prejuízos, né? Quais? Vou contar para vocês os prejuízos. Mas assim, foi uma infância de dor, de choro e de perguntas, né? De angústias. E eu acho assim, na minha época, né, eu falo porque assim, quando eu falo minha época, é porque parece que 10 anos corresponde a 40, 50 anos. Incrível como as coisas evoluíram tão rápidas, que a gente pensa assim, parece que eu já não faço parte dessa época. Mas é recente. É logo ali, né? É logo ali, mas fez parte da nossa história, né? Então, fez parte da minha história. Então, não se falava em bullying. Hoje fala nisso e as pessoas ainda não entenderam a consequência disso. Porque naquela época era uma gozação que se fazia um com o outro. Mas dentro de uma família estruturada, tanto de um tempo atrás como agora, se entra o bullying dentro de uma família estruturada, onde todos têm uma estrutura e têm um acompanhamento, tem diálogo dentro da casa, essa questão do bullying, ela passa. Ela, né, não fica. Mas quando entra numa família que às vezes não tem uma estrutura muito boa e entra na família que tem um componente ali que já tem uma ferida, que já tem algo que é muito sensível, isso vai prejudicar. Isso vai entrar com uma navalha cortando e vai causar um dano. E o dano que me causou ao longo da minha infância e adolescência algumas questões assim de aprendizagem, porque isso vinha como peso na minha aprendizagem, na escola, na vida escolar, foi difícil, foi muito difícil. Então você acreditava nesses rótulos? Eu acreditei e eu tinha uma baixa autoestima. Eu não me via conseguindo realmente superar isso. Então, eu sempre me sentia o patinho feio, sempre me sentia a quinta roda, né? A deslocada. A deslocada. E eu me esforçava muito para entrar dentro desse grupo, né? Daqueles que se sentiam mais realizados, né? Que não tinham essas questões como eu tinha. Então, eu tentei me mascarar muitas vezes, vivi dentro de uma máscara, e fui descobrir isso agora, recente, em pouco tempo da minha vida, que eu fui descobrir quanta coisa eu mascarei, para eu mostrar uma pessoa diferente do que eu existia por dentro, entendeu? Ou seja, você fingia ser quem você não era para agradar as pessoas que te cercavam, a fim de que você fosse aceita. Sim. E isso tem acontecido com muitas das nossas crianças. Então, você que é mãe, eu vou deixá-la entregar essa palavra para você, mas você que é mãe, tenha atenção no seu filho. Estruture um nível de percepção no comportamento do seu filho. Tenha ele a idade que for, né, Sandra? É sobre o que nós conversamos antes de você chegar aqui ao Pode Só para Elas. É um assunto muito sério, são as palavras que são liberadas. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, na continuidade desse seu pensamento. Sim. Então, o que acontece? Eu vivi uma infância assim, desacreditando de mim mesma, dentro de uma família carente, de uma família que não tinha tanto conhecimento para poder estar trabalhando nesse sentido. Não se falava ainda de tratamentos, não se falava de diagnósticos, não se falavam nessas coisas, né? Então, a gente procurava, às vezes, alguma terapia, que eu posso dizer, dentro da sua
religiosidade, dentro da sua religião, dentro da sua igreja, dentro do seu núcleo cristão, né? Ali que você encontrava. E a minha mãe, ela era uma pessoa que gostava muito de frequentar a igreja, né? E ela levava, né, os filhos ali. Então, eu ia e ali eu encontrei algumas palavras que vieram de encontro àquela minha necessidade. Então, ali eu ouvi que as pessoas são importantes, que Deus conhece lá no interior. Essa palavra ficou muito marcada na minha vida. Quando eu ainda estudando na escola, uma professora chegou, tocou uma música que ela era de uma aula de religião, né, de um ensino religioso, e ela tocou uma música e leu num texto da Bíblia de Isaías, que eu não esqueço até hoje, que é Isaías 39, versículo 15, creio que seja isso, e que dizia assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, e mesmo que ela mesmo que ela esquecesse, eu jamais esquecerei de ti, porque tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Que lindo, poderoso demais. Gente, essa palavra para mim foi assim fundamental naquele momento que eu estava vivendo, porque eu precisava ouvir isso de alguém, né? E não posso dizer que a minha família não dizia isso por conta de maldade, mas é por conta de falta mesmo de conhecimento. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Sim, então assim, a forma deles mostrarem amor era diferente, e hoje eu entendo isso. Quantas formas de amor que eles demonstraram. Mas naquele momento existia algo que me feriu e que eu precisava superar isso para eu poder avançar na minha vida. Então, quando eu creio assim, sabe, que a gente passa por uma estrada que é necessária, e para que a gente possa lá na frente ser instrumento para poder compreender o outro. Deus usa muito disso, não é? Né? Da sua história, das suas experiências para você transformar a vida do outro. Com certeza. Né? E qual foi o momento mais difícil dessa fase? Porque quando você ouve essa palavra, você acolhe isso no seu coração, você estava vivendo provavelmente uma fase bem difícil. Porque quando esses rótulos eles são instaurados como crença dentro de nós, e aí como psicopedagoga, psicanalista, né, nós como neurocientistas, nós sabemos, a mente ela vai comandar os seus comportamentos a partir daquilo que você acredita. Quando você toma essa palavra, você traz ela para dentro de si e fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui, eu preciso observar de forma diferente. O que mudou? Como é que foi isso para você? Então, aí, na minha fase da adolescência, eu entrei num quadro de depressão. Que foi assim, foi difícil, teve que ser tratado dentro das possibilidades da época, porque era mais com psiquiatra e medicações mesmo, né? E fortes, e que houve algumas internações, e foi um processo bem difícil. Mas, como eu te falei, eu sempre tinha a religião ao meu lado, que me trouxe essa importância de ser curado, de ser transformado. Então, eu fui em busca disso, naquilo que eu acreditava, né? E foi aonde eu tive grandes experiências nesse sentido, da necessidade de pôr para fora, de falar para alguém aquilo que estava acontecendo e que precisava ser curado. Então, assim, eu acreditei nisso e tive pessoas ao meu lado, sabe? Para que pudesse estar comigo, me encaminhando para esse trabalho. Então, assim, eu posso dizer, assim, que eu tive uma transformação na consciência de que eu tinha um problema, era algo, uma ferida na alma, e que desencadeou para um transtorno. Algo que talvez eu nem tenha nascido com aquilo, mas eu fui encaminhado diante daquele quadro, daquelas situações, e que me levou a um transtorno. Então, e foi a partir desse momento de entender isso, que eu falei, poxa, eu preciso mudar.
eu preciso dar a volta por cima nessa situação. Então, assim, demorou um pouquinho desse processo, mas eu consegui entender o processo, entender o que era preciso fazer, né? E quando isso veio também com um pouco do conhecimento, porque aí ali eu já tinha caminhado assim para terminar, né, meus estudos, e eu fui entender mais um pouco do cérebro humano, né? Aí eu fui ser professora, eu fui trabalhar num local aonde a maior parte dos meus alunos viviam essa situação como eu. De exclusão. Pessoas carentes, crianças que estavam lutando para sobreviver também. E a maior parte dos meus alunos eram crianças com dificuldades de aprendizagem, como eu tive dificuldades, e eu pude entender um pouco e fazer trazer isso como referência para eles, né? E eu contava, né? Sempre contei a minha história, dizendo, olha, você consegue, porque, olha, eu era assim, 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 e eu tô aqui, eu consegui, terminei meus estudos, foi difícil, e eu descobri uma forma de aprender, uma forma de memorizar, e eu vou passar isso para vocês, é só vocês também buscarem a sua forma de aprender. Então, eu fui trabalhando, fiz muitos projetos nessa área da dificuldade da aprendizagem. O meu TCC na faculdade foi sobre isso, sabe? Sobre a dificuldade de aprendizagem da criança. Então, eu pude transformar isso em forma de trabalho. Excelente. De forma de trabalho. Hoje eu trabalho dentro dessa história que eu vivi. Eu transformei a dor numa coisa que é hoje uma alegria para outras pessoas, porque hoje eu encontro as mães que me agradecem e que se sentem comovidas, porque vê também a possibilidade dos filhos também, né, darem a volta por cima e vencerem. Sandra, então nós chegamos a uma conclusão nessa sua fala. A inclusão é possível. Questão que eu estava pensando aqui, Sandra, assim, tão bonita a sua história. Não, eu vou chorar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu chorona. Gente, aqui pelo nesse amor de Deus, podcast só aconteceu cada coisa maravilhosa, você tem noção. Porque, assim, você pegou uma coisa que te machucou, ressignificou isso e transformou a vida de outras crianças e de outras famílias. Olha que bonito isso, né? E isso é tão interessante porque... gente, Deus, ele usa a gente de uma forma esplendorosa, né? E eu acredito muito que quando nós verificamos a nossa dor emocional e a gente entra em contato com essa dor, nós conseguimos curá-la de forma consciente, né? Diante do que você conversou comigo, Jaqueline também, né? Nós já tivemos essa conversa lá no nosso primeiro episódio, então você que ainda não assistiu o episódio, nosso primeiro episódio, que foi com a Jaqueline Bosa, por favor, procura aqui no nosso canal, assista, porque é uma das coisas que nós temos trabalhado muito aqui, é a transformação da dor em propósito, né? E aí você traz isso com muita clareza, porque se ver diferente é algo que muitas de nós não conseguimos. Nós temos muitas mulheres no setting terapêutico e eu fico muito feliz por ter descoberto ao longo desse tempo algumas TDAHs, né, algumas com transtorno de bipolaridade, algumas com TEA, e a gente poder fazer, né, a testagem e falar assim, olha, é por isso que eu sou diferente durante todos esses anos. Porque você, mulher, às vezes tem uma noção de que isso só tem acontecido nos últimos tempos com as nossas crianças. Mas eu quero dizer para você que não. Antes, quando se era maluquinho, quando se era um menino maluquinho, né? Quando se era diferente, você era realmente
Diferente, excluído, você realmente era bulinizado, né? Hoje não. Hoje as nossas crianças têm esse acolhimento, mas se você já viveu uma história parecida com a da Sandra, se você já se viu em algum momento diferente do que você acreditou ser os padrões comportamentais daí de fora, né? Esse é o momento de você olhar para você mesma e pensar, será que eu também posso estar incluída dentro desse processo? É hora de você olhar para você e se aceitar como você é, porque eu acredito que esse foi o momento mais especial da sua história, né? É quando você olhou para você, percebeu que algo podia ser diferente e tomou a decisão de falar assim, eu vou a fundo, eu vou pesquisar, eu quero ver o que está acontecendo, como que foi isso? Isso aí. E quanto mais eu estudava sobre essa questão, né, do comportamento, das dificuldades de aprendizagem, Sim. para ajudar os meus alunos, eu fui me encontrando em cada parte desses estudos, né? E eu comecei a identificar, poxa, mas era isso que acontecia comigo. Era esse problema que eu tinha. Então, quem que deu o diagnóstico para mim? Eu mesma. Eu nunca passei por um processo de diagnóstico, de testagem, entendeu? De testagem, mas eu mesma, através dos meus estudos, para ajudar os meus alunos, eu mesma me diagnostiquei. Então, eu fui entender o que é o TDAH, e eu fui entender quais são, né, os critérios de TDAH, né? E eu fui me encaixando em cada um daqueles critérios, e eu falei, poxa, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, por isso que eu tenho essa dificuldade. Então, eu comecei a estudar, então, como vencer isso? E aí, eu fui estudar para mim e para os meus alunos. E isso te trouxe alívio ou te trouxe medo? Qual foi o sentimento de se ver nos seus estudos e se autodiagnosticar diante de todas as ferramentas que você trouxe? Medo algum, me trouxe alívio, libertação, para eu compreender quem eu era e por que eu tinha certas dificuldades, e descobri o seguinte, que existiam técnicas, existiam ferramentas, formas de vencer aquilo ali e de conseguir alcançar aquilo que eu sempre desejava. Então você não era burra. Então eu descobri, epa, e essa palavra burra agora não me dói. Hoje, quando eu contei para Simone sobre, vamos colocar esse tema, Simone, olha, da menina burra, né, a uma empreendedora. Eu tenho prazer, eu tenho orgulho, porque eu sofri muito com essa palavra burra e ela não me traz sofrimento mais. Se curou, Sandra? Me curei, e hoje eu tenho orgulho de que essa menina burra, ela foi capaz de ultrapassar essas barreiras, né? E hoje eu viver como os outros, como as pessoas, como aquelas que eu sempre admirei. Eu estou entre elas, e isso para mim é motivo de muito orgulho mesmo. Parabéns. Processo de autoconhecimento, né, Sandra? Quando você vai se conhecendo, você vai falando, gente, olha só, sim, isso a gente pode transformar nisso, sim, né? E olha, uma das coisas que mudaram na minha vida, quando se pega fotos de criança, de adolescente, jovem, você vai ver que você não vai me ver sorrindo. Eu tinha vergonha de sorrir. O meu olhar era um olhar baixo, sabe? Eu não olhava para as pessoas, né, em direção aos seus olhos. A minha forma de andar, a minha forma de sentar era toda encolhida, era aquela coisa assim mesmo, sabe? De não sair desse casulo. Eu não consegui sair, eu fiquei presa nesse casulo. Isso que eu ia falar, de se esconder nessa identidade qual as pessoas traziam para você. Não era o que você verdadeiramente era, né? Mas a identidade que as pessoas nos oferecem. Era o rótulo, né? Igual você colocou no começo, né? Era o rótulo. Aquele rótulo, assim, da menina, a menina burra. Se esconder atrás disso, né? Então, eu tentar ser o que as pessoas querem. Mas então, deixa eu ficar quietinha aqui, porque senão, novamente, vai chegar aquela palavra que eu não quero ouvir, aquele comportamento que vai me excluir, aquela dor
né, da rejeição vai ser ativada. E aí, quando você descobre isso, o que acontece? Pois é. Então, a comparação dói, né? A comparação entre irmãos dói. É algo que os pais, às vezes, não se atentam, né? De quando você compara o seu filho com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, ou com alguém, ou com um amigo. Isso dói, porque cada pessoa, ela tem a sua personalidade, ela tem o seu valor, né? E o que precisa ser exaltado na pessoa não é o seu defeito ou a sua dor, mas sim a sua qualidade, porque a gente começa pelo seu perfil positivo, para alcançar outros, não pelo seu negativo. Porque um negativo é buscar outro negativo. Agora, se entre aqueles negativos você vai naquele que é positivo, dali você vai fazer florescer outros, né, que vão superar os que estão para trás. Então, eu aprendi isso e tomo muito cuidado com isso, e acho que é uma dica aí para os pais, né, de exaltarem a qualidade dos seus filhos e não os seus defeitos. O que você descobriu nessa transformação? Então, eu descobri que eu era capaz. Eu descobri que eu tinha muitas coisas, muito potencial. Ninguém é 100% perfeito, né? Mas que até os defeitos fazem parte do nosso desenvolvimento, que é importante que a gente entenda eles para que a gente se sinta sempre diante do próximo, diante do outro, como um igual. Porque senão a gente ia sempre se ver acima do outro. Então, os meus defeitos, as minhas dificuldades me aproximam, né, do outro, né? E as qualidades que eu tenho me faz avançar, me faz superar. Então, é isso que foi mais importante nessa descoberta toda. Então, quando eu descobri isso, foi que as portas se abriram. Porque eu não conseguia ver as portas abertas. Você começou a sorrir? Eu comecei a sorrir, as fotos começaram a aparecer mais sorridentes, né? E eu comecei a descobrir coisas novas também, coisas que eu não achava, que eu não via em mim, e eu comecei a descobrir. E tenho descoberto a cada dia uma coisa nova, sabe? Está sendo um momento de muita descoberta e de muito agradecimento, muita gratidão também. O que mudou de fato nessa autonomia de uma Sandra que não se conhecia, rotulada, a Sandra livre, curada, e hoje uma empreendedora que ajuda crianças e mães a descobrirem os seus diagnósticos para incluírem essas crianças dentro das suas fortalezas e não das suas fragilidades? Mudou porque agora eu não vejo mais impedimentos. Ótimo. Porque se antes eu não conseguia ultrapassar, eu via muitos impedimentos que me travavam. Eu tirei a pedra do meu caminho. Então agora, os desafios que me aparecem e que vem aquela sensação, será que eu dou conta? Mas aí de repente eu falo, não, peraí. Aí eu olho para trás e vejo quanto que eu superei e falo, peraí, da menina burra, eu cheguei até aqui, o que mais eu não posso fazer, né? Então eu posso caminhar mais um pouco, né? E vejo um propósito em tudo também, né? Eu vejo que hoje eu estou vivendo um propósito, mas para viver esse propósito, eu tive que passar por ele, como que eu posso dizer? Pelo caminho. Pelo processo. Pelo processo, essa palavra que eu estava buscando. Eu tive que passar pelo processo para viver o propósito de hoje. Normalmente o nosso propósito está muito estrelado no nosso processo de vida. Né? Jaqueline, é uma construção, não é um milagre. Não, com certeza. Porque quando nós falamos, quando você traz a sua fé, a religião, e até ouvir a nossa amiga Nete falando sobre isso, e Nete, se prepare, você vai participar do Pod só para elas. E ela disse, a fé
a religião, ela está entrelaçada à cura emocional, à terapia, ao processo de se descobrir. Não tem como você separar essas partes, né? Porque nós somos um ser integral. E eu, como terapeuta integrativa e comportamental, avalio muito aquele comportamento como algo que vai trazer para você a resposta de muitas questões que haviam antes de você entender quem realmente você é. E aí, quando você faz essa analogia, né, que a fé cristã, o que Deus falou ao seu coração, isso não tem como você dissociar daquilo que você traz no seu emocional. Mas é um momento de consciência dessa plenitude da fé? Sim, não tem como. A fé, ela tem que andar atrelada à ciência, porque a fé é ciência também, né? Tudo aqui está tudo muito ligado, né? Porque quando você busca, você interroga algo da existência, você vai até um certo limite e até a fé que te alcança, que você alcança, entendeu? Então, assim, você vai em busca da resposta disso, né? E você vai mergulhando até encontrar a sua resposta. Pode ser, né, que demore mais, pode ser que seja mais rápido para uns, para outros, e pode ser também que não chegue para outros. Por quê? Porque vai depender de duas coisas. Vai depender da fé, mas vai depender da ação, né? Porque isso é o construto, né? Porque no meio de um grupo que todos estão buscando ali na fé, por que alguns alcançam e outros não? Ou alguns alcançam mais rápidos e outros não? Por quê? Depende da sua iniciativa, do seu passo à frente, do querer, do buscar, né? Do se ousar. Então, tudo isso está muito interligado, não dá para separar, né, uma dessas coisas. E aí eu vou entrar com uma pulga atrás da orelha, Jaqueline, eu vou jogar uma lenha nessa fogueira, porque esse assunto está muito bom. Um patrocínio dos estúdios Bunny. Você que quer ter o seu podcast, você que deseja tirar suas fotos profissionais, em família, você que quer tirar foto das suas formaturas, entre em contato com os estúdios Bunny, porque nós estamos te aguardando aqui. Sandra Campbell. A leinha da fogueira agora. Quando você é precioso para Deus, você também é importante para o diabo. Essa frase é pesada. Mas quando nós ligamos ao processo do autoconhecimento, da descoberta das suas diferenças, dos seus erros, da sua insatisfação com essa vida, a cura, a libertação que vem dessa consciência, onde entra a religião? Então, a religião, ela entra na base. Ela entra lá atrás, lá na família, entra nos valores, entra na moral, entra naquelas instruções básicas de vida, de cidadão, de tudo isso, da existência, né, do ser. E que ela vem lá atrás, na sua base. Você pode viver muitos percalços da vida. Você pode viver muitos prejuízos, mas se você tem essa base de fé, você vai conseguir chegar nessa razão. Nessa razão. Porque nem Deus quer que você o adore sem razão. Ele quer que você busque pela razão para adorá-lo. Seria a fé racional. Entendeu? Então não adianta a gente achar que tudo se resolve, né, pelo milagre, pela fé. Poderia, sim, pelo poder, né, do Criador, mas Deus coloca a gente num propósito. E nesse propósito ele quer que a gente avance, que a gente alcance através dos desafios. E foi aí que você entendeu o seu propósito? Foi aí. Dentro dessa construção? Sim, porque eu vivi um tempo, igual eu falei, num casulo. Eu vivi um tempo assim, me protegendo das coisas, me protegendo. E sempre achando assim, não, eu não posso avançar disso aqui.
não dá para avançar, eu não dou conta, entendeu? Mas quando eu entendo que eu sou especial e que eu tenho um propósito de vida, eu começo a ver essas coisas, essas barreiras menores do que o propósito. Então eu comecei a caminhar nessa direção e tomei uma decisão. De repente, do nada, eu chego para mim e falo assim: a partir de hoje eu vou mudar. E como que foi isso? E as pessoas ao meu redor levaram o maior susto, porque... Posicionamento. Do nada para os outros, né, Sandra? Porque foi um posicionamento, é uma construção. Então, as pessoas, mas espera aí, que é isso? Você falava isso, de repente você está falando... Eu falei, sim, eu falava, eu achava que era isso, mas eu entendi que de repente não é nada disso. Isso é uma máscara. Eu passei por um processo também, que eu não posso deixar de lado, de uma crise existencial. Em algum momento eu tive uma crise existencial. Nessa crise eu tive que buscar eu tive que buscar um profissional, né? E dentro dessa análise de comportamento, né? Colocando ali aquilo tudo, né? A expor aquilo tudo, eu fui analisada e fui mostrar e fui entender que aquela pessoa que eu mostrava não era eu, não era mais eu, era outra que eu criei. E aí, quem era a Sandra de verdade, né? E aí eu falei, poxa, a Sandra de verdade, ela é única. E ela é com defeitos e qualidades, então eu fui entender isso. E eu comecei a entender que até os meus defeitos eram importantes para o que eu precisava viver e para o que eu precisava passar, para o meu projeto, para o meu propósito. Como que nasceu esse propósito? Então, aí esse propósito nasceu disso. Olha, eu vou começar a caminhar em direção a ele e eu vou sozinha agora. Eu não vou mais pegar as muletas. Depender de outras pessoas, de outras afirmações. Eu não vou andar com as muletas, entendeu? Agora, a partir de agora, eu vou andar sozinha, vou ao encontro do meu propósito. E nesse encontro do meu propósito, eu encontro pessoas com os mesmos propósitos. Verdade. E é incrível como que isso vai surgindo tão naturalmente, né? A gente atrai semelhante. E a gente atrai essa questão, né? Quando você está bem aberto, né, a esse viver propósito. E aí começaram a aparecer os propósitos que casavam. E aí, poxa, de repente começa e abre-se a grande oportunidade da mulher empreendedora. Como que foi isso? Do nada, né? Como você disse, nada é do nada. Nós já conversamos sobre isso e sabemos muito bem a respeito disso, né, Jaqueline? Sempre existe algo por trás daquilo que você está se propondo. Mulher, entenda, sempre vai existir um propósito por trás daquilo que você está vivendo. Nada começa do nada. Sempre vai existir um plano divino do universo, de Deus. Eu não sei qual é a sua fé que está assistindo aqui esse podcast agora, mas sempre vai existir um plano baseado na sua dor. Então eu tenho um recadinho para você. Permita-se curar, né, Sandra? Sim. Porque a partir da sua cura, você disse, não quero mais ninguém, vou ser livre, independente, vou criar esse plano e esse plano vai ser meu. Como é que foi isso? Conta para nós. Pois é. Então, assim, a minha história, assim, eu estava vivendo um momento, assim, trabalhando em lugares para atender pessoas, mas dentro de uma linha, assim, de fazer o que era limitado, né, a minha profissão. E eu comecei a ver que eu era capaz de fazer mais do que aquilo. Te incomodava? Me incomodava, porque eu estava limitada
a viver o propósito de outras pessoas. Então, e eu sempre sentindo assim, eu posso avançar mais, eu posso fazer mais do que isso, mas eu ainda não tinha entendido esse propósito. E aí eu decidi primeiro a parar e fazer, não, eu vou agora fazer sozinha. E fui para uma sala e montei uma sala do meu trabalho e comecei a atender alguns pacientes. E vivendo aquilo ali, mas pensando assim, ainda tem algo que ainda está difícil, está diferente. E, de repente, o meu filho fala para mim uma frase que foi o grande... Como que eu posso dizer? Que foi a chave que virou. E ele fala para mim assim, mãe, você precisa deixar o seu legado. Você viveu a sua história de forma intensa e você sempre se dedicou a isso. E agora, mãe, é hora de você deixar o seu legado, passar o que você já viveu e aprendeu para outros e deixar a sua marca, o seu nome, deixar seu legado. E aí ele falou, e eu quero estar junto com você. Que lindo. Quando ele disse isso para mim, foi aquela força que eu precisava, assim, eu vou estar junto com você. Ponto, era só isso que eu esperava, né? Que ele estivesse comigo nisso. E então, a coisa aconteceu, assim, de uma hora para outra. Quando eu vi, aquilo apareceu, assim, sabe, para mim, ele encontrou um local, ele me mostrou o lugar, era tudo que eu esperava, imaginava, e de repente a gente pega junto, e aí começa a entrar pessoas com propósito, que aí eu conheço o Camilo, meu esposo maravilhoso, que entrou na minha vida. Quem não sabe, ele está aqui no estúdio, acompanhando e registrando tudo. Oi, Camilo! E o Camilo entra, dentro dessa área que eu estou apaixonada, que é a psicanálise também, né? Então, assim, ele pôde me compreender dentro daquele propósito e falou para mim, eu tô junto com você. E aí foi chegando, meu filho tá junto comigo, chega o Camilo que fala, tô junto com você, e depois os profissionais que me procuram vêm com o propósito de também trabalhar nessa área humanizada, de acolhimento, de olhar o outro dentro da sua condição, dentro da sua limitação. Então, tudo que eu desejo, tudo que eu queria e que eu já vivia, mas de uma forma fragmentada. Sim. Você junta tudo isso e cria desenvolver mais? Então, eu vivia assim, sozinha ali no meu dia a dia, de forma bem, bem fragmentada. E de repente vem tudo para um lugar só. Vem tudo para um lugar só. E agora eu posso desenvolver todas essas áreas que é possível de desenvolver, né? E eu começo a olhar na frente e eu não consigo mais ver nada limitado, entendeu? Eu vejo um horizonte, eu vejo possibilidades, né? E isso faz muito bem para a vida, para o coração, para a mente e para a fé. Porque a fé cresce demais diante desse momento de propósitos que estão sendo realizados, né? Quem são as pessoas que a Desenvolver Mais hoje atende? Nós sabemos que lá nós temos vários profissionais gabaritados, qualificados, né? Eu estou lá dando suporte para as mães, que são mulheres, que é a minha área. Nós temos lá psicopedagogo, psicanalista, terapeuta ocupacional, nós temos reforço escolar. Mas quem são as pessoas que a Desenvolver Mais hoje atende de fato? Olha, nós atendemos em algumas áreas que eu penso assim, que elas não podem estar separadas, que é a saúde e a educação. E a fé também. Por quê? Porque quem são essas pessoas? Eu olho para as pessoas
que têm algum transtorno, que sofrem de transtornos, né, de alguma deficiência, de algo mesmo voltado para a área da saúde mesmo, e que temos ali os profissionais para tratar. Olho também para aqueles que têm dificuldades, algumas limitações que a própria vida, o cotidiano traz de consequências, né, de prejuízos. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que está vivendo um momento de perdas cognitivas, uma criança que por algo emocional, ela está tendo dificuldades na escola de aprendizagem, né? E de alguma forma ela está tendo algum prejuízo. Penso nessas pessoas, nessas crianças, nesse casal que está vivendo um processo de separação, nessa família que recebe um diagnóstico e não sabe para onde ir, que precisa de acolhimento, que precisa de uma direção. Eu penso também nessa família que ela está vivendo as consequências de uma falta de estrutura, né? De estarem perdidas no meio social, porque tantas cobranças para a mãe, para o pai, e que precisa, né, se ajustar. E como viver em família hoje, como viver de uma forma harmoniosa, num meio que cada um está para um lado. Então, essas famílias que estão precisando de orientação, eu penso nelas também, e que precisam de ajuda, né? Que é o que você faz, né, Simone? Sim. Que de uma forma tão bacana, tão bonita, né? Obrigada. Que é esse trabalho de parental, né, que fala. Então, assim, de orientação a essas famílias. E também penso nas pessoas que sofrem do emocional dele e da dor, da perda, da dor de uma enfermidade, né? E que precisa de algo além, e que precisa de esperança, de uma esperança, e que só a fé ou uma alma humana, uma alma humanizada pode levar para essa pessoa. Então, nós desenvolvemos ali vários projetos, né? Projetos para igrejas, projetos para a escola, projetos para empresas e projetos para famílias e particulares. Então, são várias áreas. E nós atendemos também tanto a área particular como também a social. Nós temos várias... A nossa visão é ampla diante dessa sociedade que é tão diversificada, né? Então, Sandra, para você não há limites. Não há limites. Esqueci dos idosos, que nós estamos fazendo um projeto para os idosos também, tá? Que bacana. Muito bacana, que quem quiser saber mais, acompanha lá que a gente está postando tudo. Se hoje não há limites para Sandra, existem fatos e fakes a respeito dessa história. Para o nosso próximo bloco, um patrocínio dos estúdios Bunny. Vamos agora, então, fazer o fato ou fake com a Sandra. Quero até saber, hein, Simone? Não sei não, babados. Hoje a Jaque ficou responsável pelo fato ou fake. Ela tá nem sabendo o que é. Ai. Então, Sandra, TDAH é invenção? Fake. Vou explicar. Claro que não é invenção, senão não estaria lá no DSM-5, né, gente? Ele está lá, ele foi estudado, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E com padrão persistente da atenção, da hiperatividade, né? E da impulsividade. Então, é algo que é cientificamente comprovado de que existe, não é nada de invenção, não. Deixa eu falar, eu escutei uma coisa essa semana, já nesse
ainda nesse fato fake, que assim, tudo hoje é TDAH, tudo hoje é hiperatividade, as crianças não podem fazer nada, que tudo é TDAH. Vamos avaliar isso de forma mais clara, mais nítida, mais direcionada? É científico, né? É científico. Pois é, o próximo fato fake que você for à frente fala sobre isso. Será que TDAH é só criança que tem? Fake, claro que é fake. Claro que não, né? Isso já é genético também, né? É algo assim, se lá na casa tem, né, o pai, a mãe, a criança com certeza vai ter, né, o TDAH. E uma coisa que a gente às vezes ouve muito dizer, né, que isso é tudo invenção, né, e que toda criança é agitada mesmo, e aí deixa passar o tempo para depois buscar ali um recurso para ajudar. Então, eu acho que hoje está tão fácil de descobrir, é só ir ali, né, e pesquisar, né, os critérios ali de um TDAH e comparar se o seu filho tem alguma daquelas questões. E caso você não consiga ver, ou então quer comprovar realmente, tem que ir no profissional, que vai fazer testes, né, que vai conversar, que vai buscar todo o histórico de vida daquela criança, para poder dar esse diagnóstico, de mostrar que realmente é algo que não é só para criança, que também o adulto que sofreu lá na infância, como eu estou contando da minha história, vai, de repente, ter também essa libertação de saber, então, quer dizer que eu sofri daquele jeito lá, ou então meus pais não me entendiam, né? Pode ser um TDAH, pode ser um TDAH, autismo, pode ser uma outra coisa também. Então, se há dúvida, eu acho que é melhor ir lá e fazer os exames, né? E tem uma certa idade, né? Você tem que fazer a partir, acho que dos 7 anos. Eu sei porque eu fui olhar isso, porque minha filha tem alguns comportamentos hiperativos, aí eu fui pesquisar. A gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar. Sim, mas para diagnóstico, mas eu acho que você não tem que esperar diagnóstico, sabe, Simone? Porque os prejuízos, eles já começam. Desde cedo, né? Eles começam lá atrás. É aquela criança, gente, que não para um minuto e que você vê ela tá de cabeça para baixo. Ela quer mamar lá, mas ela não vai mamar a mamadeira de jeito comum. Ela vai estar ali virando a cabeça com a mamadeira, entendeu? É aquela criança que não para com a atenção dela. Ela não consegue manter a atenção muito tempo naquele brinquedo. Só ela tem o hiperfoco dela. Ela busca e nada vai agradando aquela criança. É aquela criança que ela tem muita dificuldade, às vezes, de concentração, né? E que vai ser um grande prejuízo para ela na escola. Então, percebe-se que a criança, ela está tendo esses comportamentos, por que não ir ali, né, procurar um profissional para poder avaliar e tirar suas dúvidas, né? Eu acho que é melhor a gente errar para mais do que para menos, né? Eu confio nisso. E o próximo fato ou fake é: TDAH, ele tem tratamento? Isso é fato. Ele tem tratamento, sim, tá? Porque imagina, né? Se não tivesse tratamento, eu não teria chegado até aqui. E para contar para vocês, né? Então, assim, tem tratamento, tem técnicas, tem estratégias, tem formas, tem maneiras diferentes de alfabetizar uma criança, né? Tem adaptações de material na escola, currículos adaptados, né? Tem estratégias que essa criança vai conseguir manter o foco, a atenção, para ela se desenvolver bem, né? E tem também as outras áreas, é um psicólogo que vai trabalhar a área emocional dessa criança, como que eu falo? Tem a psicomotricidade, que vai trabalhar o corpo dessa criança, porque normalmente quando tem o TDAH, passa despercebido muita coisa que é importante da criança compreender no seu próprio corpo,
Então há recursos, né, Sandra? Recursos, há formas. Então, hoje não tem como a gente dizer assim, que não teve tratamento. Hoje, né? Hoje, graças a Deus, né? A ciência está avançada, evoluída, e tem formas de buscar, né, esse acompanhamento. Se você pudesse voltar àquela Sandra, aquela Sandrinha, qual seria o seu recado para ela hoje? Ai, Vai fazer eu chorar, não, pelo amor. meu Deus, então, né? Olha, é como se eu visse essa Sandra aqui agora, na minha frente. E eu diria para ela, acredite na essência divina que você carrega dentro de você. E dê um passo à frente. Esse é o seu pod só para elas. Sandra Campbell, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por essa história linda, por essa descoberta que traz para nós a esperança de que sim, nós podemos ser aquilo que nós nascemos para ser, que nós podemos ser diferentes, que nós temos uma essência e que nós somos capazes de realizar tudo que Deus colocou dentro de nós. Não há limites. Não há limites, né? Agora desanuviou, descortinou, né? E agora é um infinito, um mar infinito de possibilidades. E sempre que eu trabalho isso no setting terapêutico, eu escuto algo muito interessante. Simone, você sempre vê as nossas qualidades, o nosso potencial. E eu falo, vejo mesmo. Por quê? Porque quando nós trabalhamos o potencial, as coisas ficam mais leves, ficam mais claras, os né? defeitos, eles vão ficando menores, não é? Então eu quero te agradecer imensamente por essa história. Gente, Jaqueline Bosa! Eu que agradeço, gente, porque assim, a gente pensa, né? Todas nós somos uma estrela, né? Todas nós temos uma história muito linda para contar. Sim. Né? Se fosse para fazer um livro, né? Cada uma tem um livro para escrever. Certeza. E tão bom que vocês quiseram ler meu livro. Todas as histórias nos interessam, né? Eu sempre digo isso. Essa profissão é maravilhosa, né? Porque olha que privilégio, gente, de vocês ouvirem a história dos outros. É muito lindo. Amo, você já pensou que crescimento é isso? Muito bom, que desenvolvimento, né? E que possibilidades para ajudar o outro. Muito obrigada. E se você, mulher, também gostou desse podcast, se você se identificou com esse podcast, eu quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras mulheres e caso você deseje entrar em contato com a Desenvolver Mais para conhecer um pouquinho do que essa clínica oferece, porque é um mundo de possibilidades lá dentro, mas se você se identificou com um tópico apenas, seja ele qual for, eu quero deixar aqui o @ da Desenvolver Mais e da Sandra Campbell. Fica à vontade, querida. _Desenvolver Mais. E sejam muito bem-vindas. Nós agradecemos você de coração mais uma vez e você que nos assistiu até aqui, aproveite para assistir os outros episódios porque a sua história nos interessa. Muito obrigada. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Tchau.